jovens, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem, hein? E aí, Rodrigo, Charles, Kevin, já colocaram o anime de vocês em dias? E aí, meninas? E o BTS, já lançou algum álbum novo? Vocês fazem assim, me atualizem lá no sala de aula, tá? Vamos interagir mais, tá, turma? Não vamos falar só sobre atividade e assunto, tá bom? Pra não ficar uma coisa cansativa, tá bom, turma? Mas hoje a gente vai falar sobre o que, turma? Sobre os fungos, tá? Então, os fungos são organismos eucariontes. Quem é que lembra? O que é eucarionte? Os eucariontes são as células o quê? Mais complexas. Então, o núcleo, ele delimita, né? Ele protege o quê? O material genético. São heterótrofos. Como assim, turma? O que é heterótrofo? Heterótrofo, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles são decompositores de matéria orgânica. Eles são aclorofilados. E aí, tia? Como assim aclorofilados? Eles não possuem a clorofila, como as plantas e algumas algas, certo? A maioria são pluricelulares. Pluri quer dizer o quê? Muitas células, tá? Mas temos a Saccharomyces, tá? Que ela é o quê? É unicelular, tá bom, turma? Como é a estrutura do fungo, tá? A estrutura geral do fungo. Ele tem o seu corpo de frutificação, que é toda aquela parte que a gente consegue observar. Quem aqui já viu no tronco de uma árvore aqueles funguinhos nascendo, mais conhecido como orelha de pau? Desculpa, turma. Então, o que a gente consegue ver é o corpo de frutificação, tá? Do fungo. E as raízes, né? São conhecidas como o micélio. No micélio, ele é composto pelas hifas, tá? E aí, ó, também tem o cogumelo que é em taça, tá? O cogumelo, ele é em taça, que é o ascomiceto, tá? Deu pra entender mais ou menos, turma? O que a gente consegue ver é o quê? O corpo de frutificação do cogumelo, do fungo. E as raízes, né? São o quê? São os micélios. Continuando, o corpo de frutificação, turma, ele é responsável pela reprodução dos fungos. É onde ocorre a reprodução, onde ocorre a produção dos esporos. E o micélio? O micélio é o conjunto de hifas. É responsável pelo quê? Pela nutrição. Existem os dois tipos de hifas, tá? Tem as hifas cenocíticas, que elas são contínuas e multinucleadas, estão presentes nos fungos simples, e tem as hifas septadas. São septos, são os que separam as hifas, tá? Como assim? É tipo uma corda, eu tenho uma corda e eu divido ela em vários pedaços, mas sem cortar, tá, turma? Eu só faço a divisão com a caneta. Então, essas divisõezinhas que tem na minha corda, eu chamo de quê? De septo, tá? Que separam as hifas. E elas podem ser mono ou binucleadas, certo? Então, como que eu posso chamar? Cada pedacinho, né, que a gente marcou naquela corda,
pode ter uma ou mais células, tá? Então, aqui a gente diz que são as hifas septadas, tá bom? Elas estão presentes nos fungos mais complexos. Os principais tipos de fungo, turma, temos os basidiomicetos, tá? Onde são incluídos os mofos, os cogumelos, aqueles que a gente vê nas árvores, são o orelha de pau. Tem alguns que são parasitas, tá? Tá aí, ó. Que a gente encontra nos queijos são os basidiomicetos. Tem os comicetos, tá? Eles são devastadores das plantações. Cerca de 40% da espécie se associa com algas e com as cianobactérias para formar os links, tá? Ó, o Saxaromice, turma, cerevisiae, ele é um ascomiceto que é muito utilizado na indústria alimentícia, certo? E aí, turma, o que é que ele produz? Alguém lembra? É utilizado na fermentação do pão, na turma, no vinho, em bebidas alcoólicas, tá bom? Os zigomicetos são normalmente os fungos que adoram decompor restos orgânicos ou que parasitam ser vivo. Às vezes a gente tem uma frutinha na geladeira, né? Que a gente deixa lá e esquece, né, de comer. Aí quando a gente às vezes lembra de pegar pra comer, aí chega lá, ela tá feia, né? Tá cheia de um negócio branco. O que é aquilo dali, turma? Aquele negocinho branco que tá ali na frutinha, no pão, é o fungo, tá? Que ele tá decompondo. O fungo diz assim: ah, se o ser humano não quer esse alimento aqui, eu vou comer. Então ele decompõe e absorve os nutrientes, tá? O mais comum é o Rhizopus, tá? Ele é um bolor que cresce em pães, nas frutas e nos doces. Então, quando você não come o seu alimento, vem outra pessoa e come. Certo? Então, quem é essa outra pessoa? São os fungos. Ele adora um alimento que a gente esquece na geladeira. Temos os deuteromicetos, tá, turma? São chamados de imperfeitos. Por quê? Porque a gente não conhece a sua reprodução no seu ciclo de vida. Os principais tipos é o penicillium, tá? Que é um fungo que é utilizado no desenvolvimento da penicilina, e o aspergillus, que ele é um produto de aflatoxina, tá? Que é uma substância que é cancerígena, tá, turma? A nutrição dos fungos, como que ocorre, turma? A digestão, ela é extracorpórea, tá? Então, ocorre fora do corpo, certo? Então, tá ali o cogumelo, né? Temos as hifas, né? Que tá no solo, no ambiente. O que acontece? As hifas, elas liberam enzimas digestivas. Por que ela faz isso? Porque ele não consegue absorver energia de moléculas grandes. Então, antes dele pegar as moléculas, ele precisa quebrá-las. Então, eu tenho as moléculas grandes, que no caso aí na imagem que eu trouxe para vocês, a molécula grande é o amido, que é quebrado, transformado em glicose para as hifas poderem absorver, tá? E utilizar como energia para ela sobreviver. As associações que os fungos fazem, a gente viu que tem os links, né? Que são os fungos associados às algas.
são importantes porque eles são bioindicadores da poluição. Eles indicam como está a qualidade do nosso ar. Produzem ácidos que degradam as rochas, tá? Auxiliando na formação do solo. Temos também as micorrizas. Que é isso, tia? Palavra feia. São os fungos que se associam às plantas. Elas aumentam a produtividade dos vegetais que vivem na região de baixa fertilidade, pois potencializa a absorção do nutriente, certo? Então, a planta, né, tá lá num ambiente que tem pouco nutriente, aí ela faz o quê? Ai, não consigo sobreviver sozinha. Aí também tem o fungo, eu não consigo sobreviver sozinho. Então, eles formam essa associação, tá? Vivem juntos para absorver os nutrientes, tá bom, turma? E a importância dos fungos? Tem importância industrial, porque ele é utilizado na produção do que? De álcool combustível, o nosso pão de cada dia, né, turma? Para as bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e cachaça. Isso aí para os adultos, hein, turma? A gente fica só no quê? Só no pãozinho, né? Com café, ou com leite, ou com suco. Não sei aí, cada um toma o café do jeito que gosta, não é, turma? Ele também é utilizado na medicina, né? Na produção de antibióticos. Antibióticos é usado contra o quê, hein, turma? Vocês lembram? Contra as bactérias, muito bem. Também são causadores de micose, tá? Os fungos, gente. Micosezinha na unha, frieira, tá? E qual é a importância ecológica deles? Como a gente viu, ele decompõe a matéria orgânica, né? E se associa com outros organismos, que são os líquens e as micorrizas, né? Aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades, tá bom, turma? Ó, a ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. Depois de muitas pesquisas, somente no ano de 1969, os fungos eles foram considerados organismos diferentes de plantas. Foram classificados num reino só, que é o reino fungo. Então, antes disso, os fungos eram considerados plantas, turmas. Você tem noção disso? Um fungo seja mais de uma planta? Hoje a gente vê que o fungo não é uma planta, não é, turma? Ele tem o seu próprio reino. Aí, eu também, ó. Dentre a variedade de espécies de fungo, existe a maior parte é classificada como saprofágica, tá, turma? Ou seja, eles se alimentam de seres em decomposição. E os líquens são organismos formados pela simbiose de um fungo com a água, baseada numa relação harmônica, tá? E como assim, então, uma relação harmônica? É uma relação em que os dois vivem bem, que os dois ganham, tá, turma? Então, turminha, para nossa aula de hoje era só isso mesmo, tá? Essas coisas que eu trouxe para vocês sobre os fungos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida, mande lá uma mensagem no Google Sala de Aula. Diga assim, tia, eu não entendi isso aqui não. A senhora pode sanar aqui a minha dúvida? Eu respondo você. Quiser me indicar um anime, vai lá no Google Sala de Aula. Me indicar uma música, vai lá. Tá certo? Um filme para eu assistir? Pode ir lá que eu vou. Eu sempre tô de olho no que vocês colocam lá, tá bom, turma? Então, um beijo para vocês e um bom final de semana, tá bom? E bons estudos!